Abramos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, versículo de número 9, iremos ler até o versículo de número 20, Marcos 16, 9 a 20. Então, abramos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, versículos 9 a 20, será a primeira leitura que faremos nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo ele, Jesus, ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo foi anunciá-lo àqueles que, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Versículo 11: Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não o acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Esse é o texto da Sagrada Escritura. Vamos agora para o texto da doutrina bíblica, dia do Senhor, o domingo de número 26 do Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg, domingo de número 26. Estamos seguindo a série de pregações sobre nossa salvação. Trataremos hoje sobre o Santo Batismo. Domingo 26. Como o Santo Batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para seu bem? Resposta: Cristo instituiu essa lavagem externa com água e acrescentou a promessa de lavar com seu sangue e espírito a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados, tão certo como por fora fico limpo com a água que tira a sujeira do corpo. O que significa ser lavado com o sangue e o espírito de Cristo? Resposta: significa receber perdão dos pecados pela graça de Deus, por causa do sangue de Cristo, que Ele derramou por nós em seu sacrifício na cruz. Significa também ser renovado e santificado pelo Espírito Santo para ser membro de Cristo, de modo que morremos mais e mais para o pecado e levemos uma vida irrepreensível e temente a Deus. Onde Cristo prometeu lavar-nos com seu sangue e seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo. Resposta: na instituição do batismo, onde ele diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
Esta promessa se repete também onde a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e de lavagem dos pecados. Por favor, deixem abertos o seu catecismo nessa parte e também em Marcos capítulo 16, pois o texto da nossa pregação são os versículos 15 e 16 e o domingo 26 que nós acabamos de ler. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, o evangelista Marcos, o sobrinho de Barnabé, ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever as memórias do apóstolo Pedro sobre os 3 últimos anos do ministério terreno de Jesus aqui na terra. E esse evangelho, que recebe o nome de Marcos, é a própria mensagem de Jesus para todos, especialmente para os povos de cultura grega. E o que queremos com a passagem lida no Evangelho de Marcos? Nós queremos aprender mais sobre o santo batismo para conscientemente vivermos a fé e a alegria cristã. A passagem que lemos é fundamental, é básica, para entendermos o que é o santo batismo, o seu significado e como, mediante o uso dele, o Senhor Jesus, ele nos fortalece a verdadeira fé. Então, meus amados irmãos e irmãs e demais ouvintes da palavra do Senhor, eu prego a mensagem do Senhor no seguinte tema: recebemos o santo batismo, a ordem, o sacramento e a promessa de Cristo. Esse é o tema da nossa pregação desta manhã. Recebemos o santo batismo, a ordem, a promessa e o sacramento de Cristo. Dando atenção ao Evangelho de Marcos. Marcos, ele registra o encontro do Senhor Jesus com os apóstolos. E este encontro foi depois de Jesus ter sido ressuscitado. Foi na noite do domingo da ressurreição. Então Jesus, ele já havia vencido a morte. Jesus, ele já estava ressuscitado física e gloriosamente quando ele aparece naquela mesa e ele fala com os seus apóstolos, como nós lemos a partir do versículo de número 14 do Evangelho, capítulo 16, versículo 14. E o que Jesus fez? Jesus, ele repreendeu a falta de fé e a dureza de coração dos apóstolos. Por quê? Porque, como nós vimos a partir do versículo 9, Jesus, ele já havia aparecido a Maria Madalena. Jesus, ele já havia aparecido de modo especial a 2 outros discípulos, e tanto Maria como esses discípulos haviam corrido e comunicado aos demais discípulos apóstolos que Jesus havia ressuscitado, e eles não creram nisso. Eles estavam muito tristes, eles estavam chorosos, eles estavam abalados por causa de tudo aquilo que eles haviam visto na sexta-feira da paixão. Jesus os repreendeu. Nós vemos no versículo 14: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Mas, meus amados irmãos, após a repreensão, o Senhor, ele deu a seguinte palavra aos apóstolos. Versículos de número 15 e 16, por favor, vejam. Jesus, ele disse, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Uma palavra muito conhecida por todos nós que amamos as palavras de Jesus e amamos missões e amamos a pregação do Evangelho. E, meus amados irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ler, só há um imperativo. Não 2, mas só um imperativo. Não é o ide,
o imperativo que nós encontramos, mas é o pregai. Jesus, ele ordenou os apóstolos pregarem o Evangelho. Isso é o que nós encontramos dentro do texto grego, no original, que para nós foi traduzido como ide, mas não é assim que estamos no texto original, que se encontra é indo, é um particípio. O mandamento, o imperativo está no pregai, ou no pregar. Podemos assim notar que a pregação do Evangelho não é uma opção para os apóstolos e posteriormente para a igreja. Não pregamos o Evangelho porque é conveniente a nós pregá-lo, mas porque o Senhor Jesus, Ele ordenou, Ele mandou que a igreja pregasse o Evangelho. E o que é pregar? Pregar é proclamar. Pregar, conforme a palavra que nós encontramos no texto, é anunciar com autoridade o que um rei ele manda dizer. Pregar não é uma conversa legal, pregar não é uma conversa bacana, não é um bate-papo, mas o texto e a palavra e a força da palavra que nós encontramos na Escritura para descrever a ação de pregar é sim o trabalho que os embaixadores, que os arautos eles faziam naquela época. Os oficiais de um rei que anunciavam a vontade do rei, que decretavam aquilo que o rei ele exigia dos seus vassalos e das outras nações. Pregai. Pregar é proclamar, é anunciar com autoridade o que Jesus ele ensinou, ou seja, o Evangelho. O texto diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho não é uma filosofia religiosa ou um conjunto de regras morais para melhorar a sua vida, para aliviar as suas tensões. Um tipo de filosofia que você pode combinar com outras filosofias legais dessa vida. O Evangelho não é isso. O Evangelho é a boa notícia. Ouviram, crianças? Quando você pensa na palavra Evangelho, você tem que pensar em boa notícia, boa nova. Que boa notícia é essa? É a boa notícia de Deus, dizendo ao pecador, dizendo aos homens que se encontram debaixo de condenação por causa dos nossos pecados em Adão. É a boa notícia de Deus para todos os homens, dizendo: arrependam-se e creiam no meu Filho, para que vocês possam ser salvos da minha ira. Isso é a boa notícia, é o Evangelho. A salvação. Então, os apóstolos deveriam, naquela mesa, receber essa palavra e, indo ao mundo, pregar o Evangelho. E aqui nós já chegamos num outro ponto que deve chamar a nossa atenção. Jesus ele nos disse por onde o Evangelho deve ser pregado. O mundo é por onde a igreja deve pregar o Evangelho. Jesus ele disse: ide por todo o mundo. Assim nós podemos ver que a pregação ela não deveria ficar restrita
só a Israel. Percebam também que Jesus ele declarou a quem o evangelho deveria ser pregado. O texto ele nos diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. Assim nós novamente vemos que o evangelho ele não é apenas para os judeus, mas o evangelho ele deve ser pregado a todos os homens, todas as mulheres, independente de raça, independente de idade, independente de cor, independente de posição social. O evangelho é para ser pregado, anunciado a todas as criaturas. Isso é o que Jesus ele determina para os seus apóstolos. E isso por um simples motivo, pois a mesma palavra nos diz desde Gênesis que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sendo judeus ou sendo gentios, sendo não judeus, eles estão debaixo da mesma condenação comum a todos os homens. A condenação que nós herdamos de nosso pai Adão, a condenação que veio por meio do pecado, e que nós já somos concebidos nela. Todas as criaturas, todos os seres humanos, isso é o sentido. A estes deve ser pregado o evangelho. Então vejam, meus irmãos, minhas irmãs, que a missão dos apóstolos é que, como peregrinos, como embaixadores peregrinos, eles deveriam andar pelo mundo e pregar Cristo a todas as criaturas, ou seja, pregar sem escolher nações, sem escolher raças, porém pregar o evangelho a todos, espalhando esse evangelho pelo mundo. Agora, o que isso diz de Jesus? Nós podemos entender essa palavra e ver o que ela diz de Jesus. Ela diz que Jesus é um rei cuja sua soberania se espalha sobre toda a terra. Porque Jesus ele olha para o mundo como sendo o seu mundo, como os salmos dizem: do Senhor é a terra, os seus habitantes e tudo que nele contém. Então, Jesus, quando ele está ali falando isso, ele já está naquele estado como o Messias, o Deus que encarnou, aquele que venceu a morte, aquele que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Debaixo dessa autoridade ele manifesta a sua glória. Ele é o rei glorioso que não respeita as fronteiras. Jesus é o rei que não se importa com os limites políticos e geográficos estabelecidos pelos homens. Mas Jesus ele sairá enviando os seus embaixadores aos quatro cantos e a todos os povos da terra, a fim de anunciar a esses pecadores a sua glória como um Salvador, a sua glória como juiz de todos os homens. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. E meus amados irmãos, não tem como nós lermos essa passagem e não lembrarmos de tudo aquilo que o Antigo Testamento fala de Jesus. Porque essa passagem, quando Jesus ele manda os apóstolos ao mundo e a pregar a todas as criaturas, confirma que Jesus é o descendente de Abraão, que vai ser uma bênção para as nações da terra.
Lembre-se que Deus ele não prometeu uma salvação só a Israel. Pelo contrário, Deus ele falou ao pai dos judeus, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é o descendente. Essa palavra ela confirma que Jesus é quem vai fazer os gentios provarem da mesma promessa que Deus deu a Abraão e aos seus descendentes segundo a carne: a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Isso é muito claro na mente dos apóstolos após Pentecostes. Veja o que Lucas registra em Atos sobre a pregação de Pedro. Atos capítulo de número 2, versículo de número 38. Após o recebimento do Espírito Santo, a primeira pregação de Pedro teve uma consequência tremenda para os judeus que estavam ali no dia de Pentecostes. E Pedro ele expôs de modo muito claro Jesus Cristo a partir do Antigo Testamento e convocou os judeus a se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus. E quando os judeus eles compreenderam a mensagem de Pedro, eles compungiram, os corações deles ficaram perturbados, se moveu o coração deles e eles perguntaram aos apóstolos: o que faremos, irmãos, para sermos salvos? Atos capítulo 2, versículo de número 38. Então Pedro, ele respondeu: arrependei-vos. Atos 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Remissão dos pecados, dom do Espírito Santo. Veja o versículo 39, para quem é essa promessa? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Então notem que quem estava ali em Pentecostes eram os judeus piedosos que subiam para adorar em Jerusalém, junto com seus filhos. A eles Deus havia já prometido desde o Antigo Testamento remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo, mas não somente a eles que eram judeus, mas vejam o texto: e para todos que ainda estão longe, isto é, isso é uma explicação, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os que estão longe, isso era um modo de falar dos gentios. Isso deixa muito claro para todos quanto o Senhor Deus chamar. Dentro de Israel, fora de Israel, a promessa é só uma: remissão dos pecados e o dom do Espírito. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo de número 3, versículo 14, entende muito bem. Apóstolo Paulo, capítulo número 3, versículo de número 14. Vamos ver o versículo 13. Apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Ele, após, no versículo 6, dizer que o evangelho da salvação já havia sido anunciado, pré-anunciado a Abraão, que o Senhor justificaria os gentios pela fé. No versículo de número 13, o apóstolo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo o que for pendurado em madeiro. Para que Jesus fez isso? Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus assim está dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, confirmando que ele está cumprindo a promessa de Deus dada a Abraão. Ele é quem faz isso, Jesus. Agora, vejamos a promessa. A promessa do Senhor Jesus foi:
Lá em Marcos, capítulo de número 16. Voltemos para capítulo número 16 de Marcos. A promessa do Senhor foi: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Percebam que o mesmo Evangelho é promessa de salvação para os que creem e promessa de condenação para os incrédulos. Vocês perceberam isso? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eis a verdade que não podemos omitir aos homens. Não podemos esconder, deixar de falar para eles, para todos os homens. Que verdade é essa? A verdade de que quando Jesus ele leva o Evangelho ao povo, Jesus está ao mesmo tempo proclamando a salvação e a condenação para aquele povo. O Senhor, ao mesmo tempo, ele está se revelando como o Salvador dos crentes e como juiz dos incrédulos. E por isso, nós encontramos em outras partes da Escritura o Espírito Santo dizendo que o Evangelho, o mesmo Evangelho, ele tem cheiro de vida e ele tem cheiro de morte. Por isso nós encontramos em outras partes da Escritura o apóstolo Paulo em Romanos dizendo, por exemplo, que todos serão julgados com base no Evangelho que ele prega. Não só salvos, mas julgados. É pelo Evangelho, meus irmãos, que Jesus ele irá salvar e julgar os pecadores. O mesmo Evangelho é uma boa notícia para vocês crentes, para aqueles que, pela graça de Deus, se arrependem dos seus pecados e se dobram ao senhorio de Cristo. E o mesmo Evangelho é uma sentença condenatória para aqueles que se mantêm na sua rebelião em Adão, para todos aqueles que vivem a sua incredulidade. O mesmo Evangelho. Talvez no mundo que nós vivemos, um mundo onde não existe para ele verdades absolutas, um mundo dominado pela mente do politicamente incorreto, você não pode dizer a verdade claramente às pessoas. Talvez esse tipo de mensagem seja ofensiva, seja dura demais para o mundo de hoje, mas essa é a verdade do Senhor Jesus para todos nós, essa é a verdade do Senhor Jesus para você. E eu não posso nem pedir desculpa a você por estar dizendo essa verdade a você. Porque eu não posso pedir desculpa, porque é a palavra de Deus, porque é a palavra de Jesus para você, é o mandamento do Senhor para você. Foi Ele que disse aos apóstolos e mandou eu dizer isso a você: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Posso ainda além disso, porque existe um engano mental. As
As pessoas não tiram isso da Bíblia, mas tiram de uma ideia distorcida do amor de Deus e da queda. Eu vou dizer isso só de passagem. O quê? Que quando o Senhor Jesus ele leva o Evangelho para uma nação, para um povo, para uma sociedade, para uma família, para você, esse Evangelho que é a boa notícia de salvação e também é uma sentença de condenação, quando esse Evangelho ele não é comunicado a uma nação, a uma sociedade, a uma família ou a um povo, porque isso acontece. Imagine quantas nações não ouviram o Evangelho em Canaã durante 400 anos. Só dou um exemplo bíblico. Você acha que essas pessoas foram para onde quando morreram? Elas foram também para o mesmo inferno que está reservado para as pessoas que ouviram o Evangelho e negaram por causa da sua rebeldia o Evangelho. Agora um detalhe, diga-se de passagem, que haverá mais severidade no juízo de Deus para essas nações que ouviram o Evangelho do que para aquelas nações que nunca ouviram o Evangelho. Jesus ele diz: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, que se fosse anunciado e fosse manifestado os sinais que no meio de vocês foram manifestados, se fosse manifestado em Tiro, em Sidom, em Sodoma, em Gomorra, eles teriam se convertido. Eu digo a vocês que haverá mais severidade para vocês do que para essas cidades. Haverá mais severidade para vocês do que para Nínive, pois eles acreditaram em Jonas. E aqui está aquele que é maior do que Jonas. Eu estou dizendo só de passagem para que nós não caiamos em um erro que é até comum em nossos dias, de achar que haverá uma chance de salvação para aquelas nações, povos que nunca ouviram o Evangelho. Não existe isso. Eles serão deixados na condenação que eles herdaram em Adão, pois não foi a vontade do Senhor manifestar o Evangelho a eles. Porém, aqueles que tiveram os pés daqueles que anunciam as coisas novas, as boas novas, essas nações que se mantiverem rebeldes terão um juízo mais severo. Agora, uma coisa que nós não podemos deixar passar também, além dessa verdade que acabamos de ouvir, que pela pregação do Evangelho Deus está executando salvação graciosa e também condenação justa, notamos que na promessa o Senhor Jesus ele ligou a fé ao batismo. Veja que Jesus ele disse: quem crê e for batizado será salvo. O que é isso? Vamos fazer outra pergunta. Será que é mediante a fé e o batismo que somos salvos? Se creio, mas não sou batizado, não posso ser salvo? Quero tranquilizar você, não é isso que Jesus está ensinando aqui. Sem tirar a importância do batismo e reconhecendo a ligação entre batismo e fé e batismo na promessa, é a fé que recebe mais atenção na promessa. Você deve lembrar que o contexto de Marcos já mostra isso. Você vê que a repreensão de Jesus aos discípulos foi falta de fé deles. Além disso, você também deve entender que, como Marcos, pelo Espírito, ele está direcionando mais a sua atenção no seu Evangelho,
ao mundo grego, um mundo que não acreditava na ressurreição. Novamente o Espírito Santo está batendo nessa questão da necessidade de verdadeira fé. E não somente isso, na própria passagem que nós estamos lendo, note o seguinte: note que a fé recebe a ênfase e não uma conjugação de fé e batismo, porque diz o texto: quem crê e for batizado será salvo. Agora note: quem porém não crê será condenado. Não está no texto não crê e não for batizado, só está no texto quem não crê, esse será condenado. E isso fala da condenação futura, onde o martelo será batido finalmente e os incrédulos serão mandados para a condenação eterna. Então, nós devemos enfatizar essa verdade. Só a verdadeira fé em Cristo é o meio pelo qual nós recebemos a salvação graciosa de Deus. Só a fé. Nunca foi prometida a salvação por obras e por cerimônias da lei. Nunca. Você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar tal doutrina de salvação que combine fé e obras e cerimônias. Nunca. Algumas citações para refrescar a nossa mente, para nós vermos que a atenção é dada à fé. Sabemos, quando lemos o Evangelho no Antigo Testamento, que o pai Abraão ele foi justificado, teve seus pecados perdoados e a sua justiça diante de Deus estava presente somente mediante a fé e não mediante a circuncisão, que era o sacramento que foi substituído pelo batismo. O apóstolo Paulo, ele falou isso de modo muito forte na sua carta aos Romanos, por exemplo, quando ele vai combater aquela heresia que estava entrando dentro da igreja, dizendo que a circuncisão era necessária para a nossa justificação. E Paulo diz: não, capítulo 4 de Romanos, o nosso pai Abraão, ele foi justificado pela fé somente, independentemente de obras. Porque Paulo ele tinha na mente a promessa do Senhor lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. E quando Abraão creu, a circuncisão ainda não havia sido dada. A circuncisão só foi dada no capítulo 17, versículo 9. E ele foi justificado, e a narrativa da justificação está no capítulo 15, versículo 6. Além disso, o apóstolo Paulo, lá no mesmo capítulo de Gálatas capítulo 3, ele indo para o Antigo Testamento, reprovando os crentes que estavam saindo do Evangelho da graça de Deus em Cristo e indo para o falso Evangelho judaizante, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 6, ele diz: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado, colocado na conta dele para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, ou seja, não aqueles que são da carne, os judeus segundo a carne, mas os filhos de Abraão segundo a fé em Jesus Cristo. Versículo 8: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, Abraão foi justificado mediante a fé, não mediante a circuncisão ou qualquer outra cerimônia que a lei havia estabelecido. Nós sabemos também do louvor de Abacuque capítulo 2, versículo 4, onde ele profetiza a Israel dizendo que o meu justo viverá pela fé. Abacuque 2, 4. Eu lembro a você também que o Senhor Jesus Cristo, no início do seu ministério terreno, ele chamou os pecadores a se arrependerem dos pecados e crerem no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. A abertura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo registra Marcos, mostra a pregação de Jesus. Jesus, ele diz, Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15: depois de João ter sido preso,
foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor aos Hebreus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos também que a promessa de Deus é, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Terminantemente, meus amados irmãos, só precisamos crer no Evangelho da graça de Deus em Cristo para sermos salvos da condenação justa que vem de Deus por causa dos nossos pecados, mediante a fé. Mas você pode precisar de alguns exemplos a mais. Eu dou alguns exemplos a mais para esclarecer o que eu estou acabando de dizer. Lembre-se do ladrão na cruz. Você lembra do ladrão na cruz? Daquele ladrão que pela graça de Deus se arrependeu nos últimos instantes de sua vida. Aquele ladrão foi batizado? Não. Apesar dele fazer parte da aliança do Senhor no Antigo Testamento, aquele ladrão não foi batizado. Mas qual foi a promessa de Jesus para ele? A promessa de Jesus para aquele ladrão arrependido e que creu no Messias, no Rei Jesus, foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão não desceu da cruz e depois foi batizado pelos apóstolos. Da cruz ele foi direto para o paraíso, a sua alma, e o seu corpo foi para a sepultura. Acabou-se. Fé. Outro exemplo para nós entendermos e ilustrarmos bem que a fé, de fato, é o meio pelo qual Deus nos concede a justiça de Cristo e o perdão dos pecados. Você lembra de Simão Mago, lá de Atos? Filipe pregou o Evangelho no meio dos samaritanos, e um homem chamado Simão, que era mágico, um feiticeiro daquela comunidade, a Bíblia diz que ele abraçou o Evangelho e foi batizado por Filipe. Mas o que aconteceu logo depois? Simão Mago mostrou o que ele tinha no coração. Ele tentou comprar o ministério apostólico, ele tentou comprar o dom apostólico, porque ele via que pelos apóstolos o Espírito Santo era concedido aos crentes. E o que aconteceu com Simão? Ele foi repreendido, ele estava em laço de iniquidade e estava em laço de condenação, mas Simão era batizado, porém Simão não tinha fé. Ele não era um verdadeiro filho de Deus, apesar de ter o batismo. Cristão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novamente, esses dois exemplos mostram-nos que somente mediante a fé em Jesus Cristo é que somos salvos da condenação. E aí nós recebemos o batismo como sinal e selo da promessa de Jesus aos crentes e aos filhos desses crentes. Por isso que nós encontramos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo entra como um sinal. Agora, será que é um sinal leve? Será que pelo fato da fé ser o meio que nós abraçamos Cristo e recebemos dele a justiça, será que nós podemos desprezar o santo batismo? Será que nós podemos achar que o batismo que recebemos é apenas um rito, um memorial, um sacramento oco que nos engana? De modo nenhum. De modo nenhum. Pare para pensar, você que está me ouvindo.
se o batismo não tivesse valor espiritual, se ele fosse apenas um rito oco, por que Jesus iria ligá-lo à promessa de salvação e iria ordenar que os crentes fossem batizados para serem salvos? O Senhor Jesus, ele não poderia apenas mandar a igreja pregar o evangelho a todas as criaturas e acabou-se. Mas Jesus, ele não fez somente mandar a igreja pregar o evangelho. Jesus ordenou que os crentes fossem batizados. E notem, fossem. Isso mostra que a atividade está em quem batiza e não naquele que é batizado. Fossem batizados. Se batismo fosse algo supérfluo, Jesus não ordenaria o batismo. Jesus, ele queria o que com o batismo? Jesus, ele quis usar o batismo como a circuncisão dele a nós, os crentes do Novo Testamento. Eu quero que você lembre de Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo de número 11. Colossenses 2, 11. E o versículo número 12. Falando de Jesus, o apóstolo Paulo disse: nele, em Cristo, também fostes circuncidados. Ele usa essa palavra de onde? Ele tira de onde essa palavra? Circuncidados. Da circuncisão do Antigo Testamento. O texto diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então ele fala de uma circuncisão de Cristo. Quando essa circuncisão ela acontece? Em que momento? Versículo número 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, ele faz uma ligação entre batismo e circuncisão, entre o ato de ser batizado e o ato de ser circuncidado espiritualmente em Jesus Cristo. Batismo e circuncisão são ligados. O apóstolo assim chega a chamar o batismo de a circuncisão de Cristo. E por isso, meus irmãos, não podemos deixar passar essa associação que o Espírito Santo faz entre a circuncisão dada por Deus a Abraão e a Israel no Antigo Testamento e o batismo dado por Cristo a nós, o Israel do Novo Testamento, a igreja. Desconsiderar essa associação, essa ligação, é desligar o Antigo do Novo Testamento. É desligar, é cortar a ligação que há na aliança da graça de Deus já revelada no Antigo Testamento e que prossegue no Novo Testamento. É partir a doutrina da aliança de Deus com o seu povo e a doutrina da salvação, que é uma única só, revelada em toda a Escritura Sagrada. É isto. Então, por isso, mantendo a doutrina da salvação e da aliança, nós entendemos que, como o sacramento do antigo pacto, a circuncisão sangrenta, ela sinalizava
e selava a entrada do pecador na aliança. Assim como pela circuncisão Deus estava adotando e estava separando os filhos de Abraão dos demais pecadores da terra, assim como pela circuncisão Deus estava sinalizando e selando a obra dele de santificar e de purificar para ele um povo dentre as nações, porque circuncisão era sinônimo de pureza e incircuncisão era sinônimo de impureza. Da mesma forma, encontramos no Novo Testamento que a circuncisão, que era o selo e o sinal da justiça da fé. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 4. A circuncisão era sinal e selo da justiça que vem pela fé. Assim, da mesma forma, temos no Novo Testamento o sacramento do santo batismo como a circuncisão de Cristo, a circuncisão da nova aliança no sangue de Jesus, que nos assegura a adoção como filhos de Deus em Cristo Jesus. O sacramento pelo qual o Filho de Deus, ele nos garante que com o seu sangue, com o seu Espírito, ele lava e ele nos purifica a alma, removendo toda a impureza grudada em nossas almas. Ou seja, removendo e lavando de nossas almas e nos purificando todos os nossos pecados. Batismo, que é um lavar exterior, nos ensina assim o bem que Jesus faz para nós. Isso nós confessamos no dia do Senhor, de número 26, domingo 26, a pergunta e resposta 69, o texto diz: como o santo batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para o seu bem? E a resposta nossa pela fé bíblica é: Cristo instituiu essa lavagem externa com água e acrescentou a promessa de lavar com seu sangue e espírito a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados, tão certo como por fora fico limpo com a água que tira a sujeira do corpo. Claro, meus amados irmãos, que por causa da grande influência anabatista, que é muito forte no Brasil, os cristãos evangélicos brasileiros, eles desconectam a circuncisão do santo batismo da circuncisão que está lá no Antigo Testamento, a circuncisão sangrenta. E até mesmo muitos evangélicos, por causa dessa tradição que até eles às vezes nem conhecem, eles olham para o batismo como um simples memorial, como uma simples ordenança de Jesus. Obviamente, isso não significa dizer que esses crentes serão perdidos, não é isso que estamos dizendo, mas isso é esvaziar a riqueza da doutrina que a Bíblia nos ensina sobre o sacramento. Mas entendendo a conexão que há entre a aliança do Antigo e do Novo Testamento, entendendo a doutrina da aliança do Senhor, entendendo a doutrina da salvação, que é uma só, desde Gênesis até Apocalipse, entendendo que Deus é o Deus nosso e dos nossos filhos, por causa dessa aliança de graça, nós, pela graça de Deus, nunca desprezaremos o santo batismo que recebemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Entendendo essa doutrina, nós iremos valorizar esse sinal como algo precioso, valorizar esse sinal como de fato um meio de graça, que de fato ele é, e que nos foi dado, e que o Espírito Santo nos usa para fortalecer a nossa fé nas promessas santas e poderosas de salvação que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque de fato, não é à toa que Jesus Cristo, ele, junto ao lavar exterior, que conhecemos como o nome Santo Batismo, ele anexou a promessa que nós encontramos na Sagrada Escritura. A promessa do Senhor, que quando nós somos lembrados, nos fortalece a fé, a confiança em quê? Que os nossos pecados, todos, eles foram lavados pelo sangue e pelo Espírito Santo. Jesus, ele por meio desse sacramento, ele quer fortalecer a nossa fé de que ele nos renovou e nos santificou para sermos membros do corpo dele, a igreja. Jesus, ele quer fortalecer a nossa fé que nós fomos mortos com ele para o pecado e que ressuscitamos junto com ele para vivermos a nova vida. Isso nós confessamos de modo muito claro, meus amados irmãos, no domingo 26, a pergunta e resposta 70 do Catecismo, sobre o significado, que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Jesus. O texto diz: significa receber perdão dos pecados pela graça de Deus, por causa do sangue de Cristo, que ele derramou por nós em seu sacrifício na cruz. Significa também ser renovado e santificado pelo Espírito Santo para ser membro de Cristo, de modo que morremos mais e mais para o pecado e levemos uma vida irrepreensível e temente a Deus, a nova vida em Jesus. A passagem de Marcos é apenas uma parte da Escritura onde Jesus ele promete lavar-nos com seu sangue e seu Espírito, tão certo como somos lavados com a água pelo batismo. E outras passagens nós encontramos, como lemos, na pergunta e resposta 71. E no próximo domingo nós veremos mais uma pregação sobre essa verdade que explorará de modo mais detalhado essas passagens. Agora, concluindo, meus irmãos, talvez você nem se lembre quando você foi batizado. Talvez você ainda era um bebezinho e por isso não se lembra de seu batismo, também como as crianças lá em Israel não se lembravam do dia da circuncisão delas. Era só com 8 dias de nascimento, 8 dias de nascimento, que os meninos eles eram circuncidados, eles recebiam a circuncisão. Então, eu acho que nenhuma criança aqui, por mais superdotada que seja, lembra de 8 dias, do que acontecia em 8 dias do seu nascimento. Ninguém lembra. Mas notem como Deus é bom. Notem como Deus ele de fato é amor. Note como Deus ele é misericordioso. Note como Deus ele traz você aqui que é membro da aliança, e você que está ouvindo essa pregação, para lembrar a todos nós, mas especialmente aos crentes, o significado do batismo que ele ministrou sobre você. Preste
bem atenção, a pregação. Deixe crianças fora da sua atenção. Preste atenção na pregação. E as crianças prestem atenção na pregação. Pela pregação sobre o ensino do batismo, é Deus falando para nós que recebemos o batismo. Pelo uso do batismo, tenha confiança que eu adotei você. É Deus dizendo a você, pelo uso do batismo, eu sinalizo, eu deixo certo a você que eu lavei todos os seus pecados com o sangue e o Espírito de meu Filho. Ou seja, somente por pura graça eu perdoei você de todos os pecados que você cometeu. Imagine o pecado mais cavernoso que você tenha cometido. E que você, por minha graça, foi conduzido à minha presença, confessou e abandonou. No batismo eu estou dizendo a você, eu te lavei deste pecado com o sangue do meu Filho e eu te renovei para uma nova vida. Por causa disso, por causa desse lavar que Deus ele operou, e como Deus estivesse dizendo a você, como não, Ele está dizendo a você pela pregação, não há mais condenação para você. Porque só há condenação para nós quando os nossos pecados estão vivos diante de Deus. Quando Deus ele olha para a nossa alma e vê as manchas dos pecados dentro em nossa alma. Mas quando, pelo sangue e pelo Espírito de Jesus, que é o único sangue que não mancha, mas tira a mancha da alma, é o sangue de Jesus. Ele lava e você fica com a sua alma purificada dos seus pecados. Assim é tirado da presença de Deus todos os pecados, até o pecado original, que é a fonte de todos os pecados diários. E aí Deus não mais entrará em juízo contra você, porque não há mais condenação, pois não há mais pecado diante de Deus. Quando você achar, se tem dúvida que pertence ou não pertence à igreja do Senhor, o Senhor te dá o batismo para que você fique certo que quando você foi batizado ali, Deus estava dizendo a você a promessa: eu enxerto você pelo meu Espírito, o corpo do meu Filho, a igreja. E quando você estiver achando que você não vai vencer os seus pecados, Deus pelo batismo diz a você: eu lhe sepultei para esses pecados. Mas eu não deixei só você morto para o pecado, mas eu vivifiquei você para você viver a nova vida, porque eu ressuscitei você também junto com meu Filho. O batismo ele tem essa utilização e tem essa ação que o Espírito Santo usa para fortalecer a nossa fé na obra de Jesus. Se você achar que eu lhe abandonei, o seu batismo diz a você: eu e o meu Filho morrem, porque por meio do batismo eu te prometo, eu te prometi o dom do meu Espírito. E quando o Espírito é dado, o Pai e o Filho está em nós. Que promessas, irmãos, consoladoras nós e nossos filhos temos confirmadas pelo santo batismo. Talvez você precise meditar mais sobre o significado de seu batismo
especialmente quando a sua fé estiver fraca e que você estiver achando que ainda resta diante de Deus algum pecado e dívida a ser paga. Pecados e dívidas já confessados e abandonados. Quando o diabo estiver, ou a sua consciência, ou qualquer pessoa no mundo estiver dizendo a você e apontando a você pecados antigos. Quando nós olhamos o batismo sendo ministrado na igreja, quando nós lembramos aos nossos filhos esse batismo, assim Deus está dizendo: não há mais condenação. Creia nisso. No momento quando a fraqueza na fé e as acusações chegam diante de Deus, Ele nos lembra pelo Evangelho que o batismo, o lavar externo, é o sinal e selo da obra de Jesus para a nossa salvação. Ele nos lembra a promessa de Cristo para nós: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E por isso, meu irmão, minha irmã, se console com o Evangelho de Jesus, que é selado e sinalizado no batismo que recebemos. Esse batismo que é uma ordem, o sacramento que nos assegura a promessa de Jesus. Amém. Vamos orar.